E se eu te dissesse que existe uma única frase, com só 16 palavras, que basicamente resume uma fórmula de escrita? Uma fórmula que gerou mais de 120 milhões de dólares em vendas. Parece ficção científica, né? Totalmente. Mas é a premissa que a gente vai explorar hoje. E o que deixa tudo mais incrível, eu acho, é a origem dessa fórmula. O autor Evaldo Albuquerque, ele é brasileiro, e ele se tornou o copywriter, o redator publicitário número 1 dos Estados Unidos. O que já seria uma história em tanto. Pois é. Mas o detalhe é que ele fez isso sem o inglês ser a língua nativa dele. Ele superou os melhores do mercado americano no próprio jogo dele, sabe? É uma história de sistema vencendo o talento. Exatamente. E é por isso que essa nossa análise é tão fascinante. A gente não está falando de, sei lá, um dom artístico, mas de um método. A nossa fonte hoje é o livro do próprio Evaldo, A Carta de Vendas de 16 Palavras. Certo. E a nossa missão aqui é desvendar essa fórmula. E, mais importante, entender a psicologia por trás de cada passo. O que faz esse método ser tão poderoso? Bom, a famosa frase de 16 palavras, que é o coração do livro, é a seguinte, traduzindo para o português, né? O segredo para um copy gerar vendas é definir seu one belief e depois responder a essas 10 perguntas. O próprio livro simplifica isso por um mantra ainda mais direto, que vai ser o nosso mapa aqui hoje. Uma crença, 10 perguntas. Parece simples até demais, né? Enganosamente simples. Então vamos começar por essa primeira parte, que parece ser o alicerce de tudo. A tal da One Belief, ou a crença única. O que é isso exatamente? O conceito de One Belief funciona de um jeito muito parecido com o que os militares chamam de intenção do comandante. Pensa assim, numa missão, no meio do caos da batalha, os planos eles podem virar pó em segundos. Certo. A intenção do comandante é a única coisa que não pode ser esquecida. É o objetivo final, inegociável. Para uma carta de vendas, a crença única é essa missão. Fazer o público acreditar em uma única, específica e nova ideia. Todo o resto é só ruído. Entendi. Então não é sobre convencer a pessoa de 10 coisas diferentes. De jeito nenhum. É sobre martelar uma única ideia até ela virar a verdade absoluta para quem está lendo. E como que se constrói essa crença? O livro fala que ela tem 3 pilares, né? Exato. O primeiro é a nova oportunidade. Essa é a famosa proposta única de venda, a USP. Mas a palavra-chave aqui é nova, tem que ser algo que a pessoa sinta que nunca viu antes. O livro cita o exemplo do P90X, aquele programa de exercícios. A nova oportunidade não era faça exercícios em casa, isso já existia. Era evite o efeito platô do treino. Ah, isso é bom. Isso é novo, é específico e mira numa dor real de quem já treina e não vê mais resultado. Exatamente. Aí vem o segundo elemento que você mencionou, o desejo do público-alvo. A oportunidade precisa se conectar a algo que a pessoa já quer desesperadamente. No caso do P90X, o desejo de ganhar massa muscular. Perfeito. O desejo era esse. Evitar o platô era o caminho para realizar esse desejo. A conexão tem que ser direta. E por fim, o terceiro elemento, o novo mecanismo. É o como, o molho secreto. Que para o P90X era o tal do método de confusão muscular. Isso. Ok, então a crença única completa seria algo tipo: a única maneira de finalmente ganhar a massa muscular que você deseja é evitando o efeito platô. E isso só é possível com o novo método de confusão muscular do P90X. Exato. Tudo se encaixa. E o livro dá outros exemplos que mostram como essa estrutura se repete. A Proactive, para acne. A nova oportunidade era atacar a acne em todas as fases. O desejo, ter uma pele bonita. O mecanismo, a terapia combinada Proactive. Certo. Ou Subway. A crença era que comer fast food saudável era o caminho para perder peso, através dos sanduíches de baixa caloria deles. É uma estrutura muito focada. Tá, então a crença única é o alicerce. Mas não adianta ter um alicerce se ninguém parar para olhar a construção, né? E é aí que entra a primeira das 10 perguntas para guiar a pessoa nessa jornada. Exatamente. E a pergunta número 1 é: como isso é diferente de tudo que eu já vi? A base aqui é neurocientífica. O nosso cérebro é uma máquina de detectar padrões.
E para economizar energia, ele ignora o que já conhece. Faz sentido. Agora, coisas novas liberam dopamina, o que nos motiva a explorar. O livro até cita o Einstein, que ficou fascinado por uma bússola quando criança. Aquela novidade, aquele mistério despertou o interesse dele. Uma carta de vendas precisa ser a bússola na vida do leitor. Capturar a atenção com a novidade é o primeiro passo. Mas a atenção hoje em dia não vale muito, né? A reação imediata de qualquer pessoa é: tá, e daí? O que me leva à pergunta 2. Por que eu devo me importar? Essa é a hora de ser egoísta em nome de quem lê. A palavra mais importante aqui é você. É onde se conecta a nova oportunidade a uma promessa gigante. O livro dá um exemplo de uma carta de vendas dele de finanças. A chance de receber um cheque gordo de $10.200 ou mais a cada semana. Uau! Bem direto. Sem ambiguidade, focado no benefício e fala direto ao bolso. Uma promessa grande assim imediatamente aciona o nosso alarme de ceticismo. O que nos leva, imaginam, à pergunta 3. Como eu sei que isso é verdade? Como se prova algo tão grandioso sem soar falso? Essa é a arte, né? A resposta não é jogar um monte de dados na cara da pessoa. O autor defende usar a estrutura de narrativa ABT, que é e, mas, portanto, que foi popularizada pelo criador de South Park. Que interessante. Basicamente, é contar uma história com um conflito. Nós queríamos X e fizemos isso, mas um obstáculo surgiu, portanto tivemos que achar uma nova solução. Isso cria tensão de um jeito que uma lista de fatos nunca conseguiria. Isso me lembra muito o estudo da Save the Children, que o livro cita. É perfeito para ilustrar. Eles testaram 2 abordagens. Uma com estatísticas da fome na África. Milhões de crianças, dados, números. Isso. E a outra contava a história de uma única menina, a Róquia. A história da Róquia gerou o dobro de doações. É a prova de que nosso cérebro se conecta com narrativas, não com números. Exatamente. A história é o veículo da prova. Agora, a jornada fica mais profunda e, eu diria, até um pouco mais manipuladora. A pergunta 4 é: por que eu não estou tendo sucesso? Aqui, o objetivo é justificar as falhas passadas do público. É dizer, a culpa não foi sua. Peraí, isso é interessante. Mas tirar a culpa da pessoa não soa um pouco, sei lá, paternalista? Como se a pessoa não tivesse responsabilidade? É uma linha bem tênue, sem dúvida. O autor argumenta que as pessoas, no geral, não querem assumir a responsabilidade total. Elas buscam alívio. A técnica é revelar o verdadeiro problema. Um problema externo que só o seu novo mecanismo resolve. Entendi. A falta de força de vontade da pessoa, mas sim uma inflamação silenciosa no corpo dela. Ah, entendi. A culpa não é sua, é da inflamação. Isso liberta a pessoa para tentar de novo, agora com a solução certa. O que se conecta direto com a próxima pergunta, que parece levar essa ideia para outro nível. Pergunta 5. Quem é o culpado? Exato. Aqui a gente explora o nosso instinto tribal mais primitivo, o nós contra eles. O livro explica que criar o inimigo comum, Wall Street, a grande mídia, as farmacêuticas, o sistema, libera ocitocina no cérebro. O hormônio da ligação social. Isso, cria um sentimento de pertencimento, de que nós que temos a solução estamos juntos contra eles, que não querem que a gente saiba a verdade. O exemplo clássico da Apple é perfeito aqui. Naquelas propagandas antigas, os usuários de PC eram um inimigo engessado, sem criatividade. Quem usava Mac fazia parte do grupo dos Think Different. Dos rebeldes. Exato. Não vende só um produto, vende uma identidade e cria uma lealdade que vai muito além das especificações do computador. E essa lealdade é fundamental, porque mesmo convencida, a inércia humana é uma força poderosa. As pessoas tendem a não agir. O que nos leva à pergunta 6. Por que agora? Como se cria urgência? A técnica aqui, pelo que entendi, é criar um falso dilema, uma situação de ou isso ou aquilo. O livro usa o exemplo extremo e sombrio de Hitler para mostrar o poder bruto disso. Ele dizia para o povo alemão: ou aniquilamos os judeus ou eles vão nos escravizar. É uma escolha terrível, que elimina qualquer meio termo. É um uso nefasto da técnica, claro, mas a menção serve para ilustrar a força da ferramenta. Num contexto de vendas, a ideia é estimular o medo de ficar de fora, o famoso FOMO.
A técnica é ligar a oportunidade a um evento com data marcada. Certo. Tipo, a Amazon vai fazer um anúncio no dia 15, que vai mudar o mercado para sempre. Você pode se posicionar agora ou ficar para trás com todo mundo. Não tem meio termo. A oportunidade é perecível. Chegando nesse ponto, a pessoa já está emocionalmente envolvida, sentindo urgência, mas ainda falta um pilar pergunta 7. Por que eu deveria confiar em você? E pensando no Evaldo, essa pergunta era duplamente importante. Como um brasileiro constrói credibilidade nesse cenário? Ótimo ponto. Ele precisava de uma história de autoridade muito bem construída. O livro descreve 3 tipos de histórias que funcionam bem. A primeira é a "já passei por isso", onde o especialista mostra que já enfrentou os mesmos problemas que o público. Gera empatia? Isso. A segunda, que se encaixa perfeitamente no caso dele, é a do Robin Hood, o especialista que está roubando um segredo dos poderosos para entregar para o povo. Ele era o outsider que decifrou o código. E a terceira, mais tradicional, é a do especialista, que apresenta credenciais, livros, etc. Com a confiança estabelecida, a venda emocional está quase feita. Mas as pessoas precisam justificar as compras emocionais com lógica. É aí que entra a pergunta 8. Como funciona? Sim, e a lógica não precisa ser cientificamente rigorosa. Ela precisa ser plausível para aquele público. O livro conta a história inacreditável do Dr. Brinkley, que nos anos 20 ficou milionário vendendo transplantes de testículos de bode para curar impotência. Testículos de bode. Isso é inacreditável. Como que isso pôde funcionar? Pois é. O ponto do livro não é que a lógica precisa ser científica, mas que ela precisa se conectar a uma crença popular que o público já tenha. A lógica do Dr. Brinkley era simples. Todo mundo na zona rural sabia que bodes são animais extremamente potentes. Portanto, transplantar uma parte dessa potência para um homem fazia todo sentido para eles. Ele usou uma crença que já existia para justificar um mecanismo bizarro. Isso é fascinante e um pouco assustador. Mostra que a lógica na persuasão é bem relativa. Ok, então a pessoa está convencida emocionalmente e justificada logicamente. É hora da oferta. Pergunta 9. Como eu posso começar? A chave aqui, segundo o autor, é criar um abismo gigantesco entre o valor percebido e o preço real. Ele recomenda focar em aumentar o valor com bônus, em vez de só baixar o preço. Baixar o preço pode desvalorizar o produto. É a famosa tática do mais espere, não é só isso. Exatamente. O livro chama de escada de valores. A ideia é somar o valor de cada item da oferta para mostrar um valor total enorme. Você recebe o curso de R$1.000, mais o guia de 300, mais a comunidade de 700, um pacote total de R$2.000 por apenas 197. O preço final parece insignificante em comparação. Exato. E aí chegamos no momento final, o fechamento. A última barreira, pergunta 10. O que eu tenho a perder? Como se faz isso sem parecer que você está implorando pela venda? A regra de ouro aqui, segundo o livro, é não parecer desesperado. Ele usa a técnica push-pull, ou empurra e puxa, que ficou famosa no mundo dos artistas da conquista. Como isso funciona num texto de vendas? Primeiro você empurra, se afasta um pouco. Usa frases como: "Olha, preciso ser honesta, isso não é para todo mundo." Isso devolve a sensação de controle para o leitor. Depois você puxa de volta, lembrando a dor do problema e o que a pessoa perde se não agir. Certo. Mas, se você continuar fazendo o que sempre fez, as opções são apresentadas de forma neutra, dando a ilusão de que a decisão final é totalmente da pessoa, embora o caminho todo já tenha sido construído para levar a uma única conclusão. Recapitulando tudo isso, o que fica claro é que essa escrita persuasiva não é um dom artístico, mas sim um sistema de engenharia psicológica. A fórmula Uma Crença mais as 10 perguntas oferece um chassi, uma estrutura para construir um argumento que apela sistematicamente à psicologia humana. E isso nos leva de volta ao ponto inicial sobre o Evaldo. Essa estrutura lógica foi o que permitiu que um não nativo em inglês, que mal falava a língua uma década antes, superasse os melhores do mercado americano.
Ele não precisava ser o escritor mais eloquente. Ele precisava ter o melhor sistema. Exato. Isso prova que um processo robusto, que entende como as pessoas pensam, pode superar a falta de familiaridade com as nuances da cultura ou da língua. A lógica da persuasão é universal. É uma ideia poderosa. E nos leva a uma reflexão final. O livro foca, obviamente, em cartas de vendas, em marketing. Mas essa estrutura psicológica parece ser tão fundamental que ela transcende o comércio, né? E essa é a pergunta a se ponderar. Se uma estrutura como esta pode vender milhões em produtos, e, num exemplo mais amplo, inspirar uma nação a ir à Lua, em que outras áreas da vida uma comunicação tão intencional e estruturada poderia fazer a diferença? Talvez numa negociação de trabalho, ao apresentar um projeto, ou num debate de ideias ao tentar convencer alguém sobre uma causa importante. A persuasão, no fim, é sobre guiar o pensamento de outra pessoa. E ter um mapa como este é uma ferramenta de poder imenso, para o bem ou para o mal. A questão é, qual mapa a gente está usando nas nossas próprias conversas?